Freitas aqui ao vivo, diretamente do nosso estúdio aqui da TV Difusora, já entrando no seu lar, na sua casa, através aí, conectado com você. Gente, é assim mesmo. Eu sempre tenho falado que durante os nossos programas a gente aprende um pouco mais sempre, todos os dias, e a gente vai adaptando até fazer o melhor continuamente para você. Você que está chegando com a gente agora, que está aí passando, eu creio que você já conhece um pouco da palavra, já sabe um pouco do nosso Deus, que Ele é o que supre todas as nossas necessidades. E a palavra do Senhor diz, em Provérbios 16:1, é um versículo chave que eu gosto de seguir para a minha vida, que o homem ele pode fazer planos, mas a vontade é sempre do Senhor, né? O cumprimento da vontade é do Senhor. Então, que você faça os seus planos, que você sonhe, que você busque mais no Senhor todos os dias. Ore, agradeça, tenha um coração agradecido, mas lembre-se quem Ele é na sua vida. Não só o que Ele faz, o que Ele já fez, mas quem Ele é. Ele é quem cumpre a vontade dEle. Então, que nesse dia, sábado, que você possa ser mais grato a Deus, que você possa cumprir os planos de Deus através da sua vida. E hoje, mais um dia de gratidão. Meu coração está cheio de gratidão, porque eu estou recebendo alguém muito especial, já um amigo de muito tempo, e que também é meu advogado, também ele sempre está junto com a gente nos nossos processos. Posso falar isso, né, doutor? Está aqui do meu lado, né? E eu creio que você vai continuamente aí comigo aí durante esse dia, já vai mandando esse link, já vai compartilhando para que as pessoas estejam conhecendo. Eu quero convidar você, doutor Francisco Cordeiro, se apresente aqui hoje, nessa manhã, né? Dê um bom dia aí para o nosso povo. Bom dia especial a todos que estão acompanhando. Bom dia especial a você, Gisele. Parabéns aí pela iniciativa de fazer esses programas com os convidados, que é uma oportunidade que a gente tem para contar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre as impressões que a gente tem sobre a sociedade brasileira, especialmente nossa região aqui de Lago da Pedra, Lagoa Grande, Vitorino, Lago do Junco, nossa região. Muito obrigado. É isso aí. Já já a gente vai começar nossas perguntas, desvendando aí os segredos do nosso amigo, né, nosso advogado e professor. Gente, é muita coisa para uma só pessoa, né? Eu quero saber como é que ele vai lidar com tudo isso, como é que ele tem lidado, né? Tem dado conta de tudo isso. Mas eu quero dizer para você que está com a gente hoje, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aí diretamente da rádio, né, FM 91.3, junto com o Zé Rodrigues, sejam muito bem-vindos aos nossos ouvintes, que você continue sempre aí conectado, né, ouvindo essa rádio maravilhosa que acontece de segunda a sexta, das 8 às 12 horas, está sempre conectado com você. Muito obrigado, seja todo bem-vindo. Também um abraço especial para o meu amigo aí em Vitorino Freire, J. Queiroz. Perdão aí pela demora, meu amigo, mas estamos aqui, firmes e fortes, para entregar um conteúdo maravilhoso para todos vocês. Vitorino Freire, uma cidade do meu coração, sejam todos bem-vindos. E olha só, gente, vamos acompanhando a gente, você que está aí no Instagram, você que está aí no YouTube, já se inscreve, gente, já marca aí a gente, já comenta, escreve alguma coisa. Você quer ter alguma curiosidade sobre os seus direitos, sobre a justiça em relação ao que você precisa, você pode estar comunicando com a gente vai estar sendo ouvinte seu nesta manhã. Então a gente já vai já começar após a logo. Que eu já quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores, aos nossos amigos, os nossos comerciantes, né, empreendedores daqui da nossa cidade, da nossa região, que sempre nos apoiam, estão aí nos apoiando nesse como o doutor falou, que não é fácil começar um programa como esse, mas a gente vai começando, a gente vai se adaptando, a gente vai melhorando, e com vocês, creio que vai dar tudo certo. Então, muito obrigado mesmo por vocês serem nossos patrocinadores, nossos parceiros, nossos amigos. E doutor Cordeiro, Francisco Cordeiro, eu vou chamar sempre de Cordeiro. Pode ficar à vontade. Eu quero saber já de imediato aí um pouco sobre a sua vida. Eu quero saber quem é Francisco Cordeiro. Então, eu sou
o filho mais velho, né, de 4 irmãos, filho da Selma Augusto e do Chico Augusto. Sou de Lagoa Grande do Maranhão. Sou natural de Lago da Pedra porque em 1980 o município de Lagoa Grande não era emancipado. Sou pai de 2 filhos, João Vitor e Maria Clara. Sou professor desde 2001, professor efetivo do município de Lagoa Grande, e sou também professor de Paulo Ramos, Maranhão. E em 2018 a gente concluiu o curso de bacharelado em Direito, e a partir de então a gente começou também a trabalhar e militar na área do direito, né, especialmente do direito previdenciário. Mas eu continuo também sendo professor, que é a profissão que me abriu muitas portas e que eu sou muito grato e que gosto da profissão, né? Então, professor Cordeiro, quando a gente encontra alguém, professor Cordeiro, é sempre uma alegria, é sempre um prazer ter essa profissão como no meu currículo, porque é a minha profissão de origem. Gente, eu estava observando, o pequeno, se puder passar aí o vídeo da família, né? Eu vendo aí, outro dia, né, eu acompanhava, recebendo, às vezes, lá na oficina do pai, né, recebendo o filho dele para fazer algum concerto no carro, né? E eu olhando, e, meu Deus do céu, já está na faculdade, já está um homem, né? Então, aí, são uma família grande, já que você tem, assim, porque assim, eu digo, porque tem a sua família com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, aí vai junto a padrinhada, junto os filhos, então, é uma família especial. Eu amei essa foto sua, já fui baixando, e aí as crianças, né? Os seus filhos, lindo, né? Tá um rapaz muito lindo, a sua família. Irmãs, pai, minha avó, é a minha copiloto, minha viagem, sobrinha, filha. Olha também aí. Sobrinha, filha, quase todos os meus sobrinhos me chamam de pai, né? Então, minha filhota e minha irmã lá no interior. Olha aí. Minha prima, minhas vidas, né? Aí. Não, quando a gente fala da nossa família, fala dos nossos filhos, a gente já se emociona, né? A gente já sente aquela... Ai, que bênção é. Por isso que a palavra do Senhor diz, né, que os filhos, eles são bênçãos na nossa vida, porque ele completa, né, algo que você nunca pensou, um amor tão grande, né, um compartilhar tão imenso quanto o amor aos nossos filhos. A gente dá realmente a vida por eles, e isso é notório. Não falo só por ser mãe, né, como a gente pode ver aqui através do Dr. Cordeiro, assim, ser pai também, né, tem os seus desafios. Tem, e muitos, né? Eu acredito até que é até maior em relação a cuidar dos filhos, mas está aí um exemplo, né? Cuidando, né, dos seus filhos aí. Como é que tá? Qual é a faculdade que o João está fazendo? Engenharia mecânica. Olha, né? aí. Então, assim, ser pai, assim como ser mãe solo é difícil, ser pai solo também não é fácil. Mas é a vida da gente, né? Eu acredito que quando a gente tem uma família, que é a nossa base, na família que a gente constrói os principais valores de respeito, de solidariedade, de justiça, de união. Então, a família é a base da sociedade, sempre foi e continuará sendo. E a gente tenta fazer o melhor para que a gente possa contribuir com a sociedade, formando os nossos filhos. Né? E sendo bom filho também, né? É fundamental ser bom filho também. Então, é importante, a família é a base. Eu vi você falando, né, com a gente conversando, aí você falando da importância de hoje, você estar mais próximo dos seus pais, que já estão mais velhos, né, a importância de valorizar, não só a questão financeira, mas a questão de estar presente, não é isso? Sem dúvida, a gente está próximo das pessoas que a gente ama, e a nossa família, sem dúvida, está as pessoas que a gente mais ama. É muito importante. Meu pai hoje tem 73 anos, minha mãe 52, e são 62, né? São trabalhadores rurais. Inclusive hoje pode ir lá que eles estão na luta, né? Diária. E então, é importante. Eu fiquei pensando, né? Quando a gente conversando, porque vocês sabem, né? Eu sempre gosto de conversar antes, a gente, né, tá criando essas conexões. E eu não conhecia, né, de perto a história dele. E aí eu fiquei imaginando, gente, ele nasceu no interior, porque na época Lagoa Grande era interior ainda, né? Era a zona rural de Lago da Pedra. Os pais sempre viveram da terra, da agricultura, cuidando. Aí o desafio que foi dele estar, né, nessa situação de ser um dos filhos, porque naquela época, principalmente, né, a necessidade é de trabalhar com o pai, de seguir fazendo ali para poder trazer o alimento, ajudar no financeiro da casa, pensar, né, num todo. E você
se dispôs a sair daquele meio, a estudar, gente, porque não é fácil, preste atenção, olha o meu raciocínio, do campo à educação. Como foi isso? Vamos lá. Na realidade, eu sempre fui muito preguiçoso para trabalhar na roça, viu, gente? Eu tinha um pavor quando acordava de manhã, que tinha que amolar facão, cotelo, ir para a roça o dia todo, uma preguiça, né? Eu ia para a roça, com 8 anos de idade a gente já ia, né? Eu e meu irmão e meu pai, e logo depois a mãe fazia o almoço e ia também para a roça, mas eu ficava naquele sol e eu pensava, isso aqui não é o que eu quero, não. Não é isso que eu quero, não. Apesar de ter, assim, muito orgulho, eu tenho muito orgulho do meu pai e da minha mãe pelo trabalho. Como trabalhador rural, conseguiu montar uma família, criar uma família e manter essa família. Como é que se mantém uma família? Nunca faltou alimento na nossa mesa, nunca faltou um teto para a gente viver, nunca faltou carinho, amor. Então, isso é muito gratificante. Mas o trabalho na roça é muito difícil. As dificuldades são muito grandes. Meu pai hoje com 73 anos, o rosto, a pele dele já muito castigada pelo sol, minha mãe também. E eu ia para a roça e dizia assim, isso aqui não é o que eu quero não, eu vou estudar. Na hora que eu tiver uma oportunidade, eu vou estudar. Então assim, no interior, quando eu saí a primeira vez para estudar, foi com 11 anos de idade, né? Então assim, já comecei tarde. Para o interior, era uma novidade, né? Mas aí o ano que eu concluí realmente, iniciar um ano e terminar, foi com 11 anos de idade. A partir daí não parei mais. E só vim estudar porque minha mãe decidiu, né? Porque meu pai não queria que a gente inicialmente viesse estudar, porque no interior tinha aquela ideia, olha, se você vai botar seu filho para estudar, é mais um malandro que ele vai se tornar, né? Então minha mãe teve que enfrentar essa dificuldade em casa com meu pai. Depois, claro, ele sempre ajudou, manteve tudo, mas o que a gente quer quando trabalha na roça é mais mão para trabalhar, né? E nós somos uma família de 4 irmãos, mas meu pai e minha mãe queriam mais filhos, né? Minha mãe não pôde ter mais filho porque ela teve uma gravidez de gêmeos e essa gravidez foi com complexidade de risco e acabou que faleceu. Ela abortou, aborto natural e teve complicações de saúde por muito tempo. Então meu pai sempre dizia, não, muitos filhos é ruim para comida pouca, agora o trabalho também rende quando tem muito. Então a cabeça do trabalhador era assim que funcionava, tem mudado hoje, mas era assim que funcionava. Mas a principal saída da roça é a preguiça mesmo, que eu tinha preguiça de ir para a roça. Tem um vídeo falando do colégio, né, da questão, porque assim, eu achei interessante esse vídeo, quero passar um pouquinho, ele está preparando ali, porque nós estamos em pleno século XXI, e depois de idas e voltas em relação à questão dos alunos estar tão conectados hoje, como todo mundo está no celular, veio uma lei proibindo o celular na escola, né? Dentro da escola, dentro do âmbito escolar, em relação a alguns, né? Claro que tem as suas exceções. E aí, o Dr. Cordeiro, ele tem feito sempre alguns vídeos. Quem acompanha, se você não acompanha, já segue ele aí, né, Dr. Francisco Cordeiro, você vai ver lá, ou acompanhando de perto, todos os vídeos que ele tem falado sobre direitos da mulher, direito da criança, né, do trabalhador. E é bem interessante porque tem coisas que é muito fácil de entender através da linguagem dele, que é isso que eu disse para ele. Eu acho interessante conversar com ele porque ele tem uma linguagem simples de falar e o público entender. E aí o pequeno vai passar esse vídeo porque fala sobre esse direito, né, das crianças, né, questão do direito dela e da questão da cobrança agora dessa lei de proibição. Aí enquanto o vídeo é bem curtinho, rapidinho. Vamos conversar sobre a proibição do uso de celulares pelos estudantes no ambiente escolar? A Lei 15.100 de 2025 trata do assunto. Eu sou Francisco Cordeiro, advogado e professor da Educação Básica. Vem com a gente. A lei proíbe que os alunos utilizem os celulares no espaço escolar, no período de aula, com o objetivo de salvaguardar a saúde mental, psíquica e física dessas crianças e adolescentes. O celular em 4 situações: para garantir a acessibilidade, para garantir a inclusão, para atender à saúde dos estudantes e para garantir os direitos fundamentais. Nós precisamos construir uma sociedade participativa em que todos compreendam os seus deveres e os seus direitos. Vamos juntos construir essa sociedade? Compartilha, dê sua opinião, venha conosco. Vamos debater o assunto?
Eu sou professor da educação básica e agora com a Lei 15.100 para todo o território nacional. Era um desafio para os professores. O professor correria o risco, ensina, a gente aprende. Pois é, gente, olha só, ele vai falar. Mas é um assunto muito polêmico para mim. Eu mantive meus filhos todo o tempo na escola e as escolas que eles estudaram era proibido já dentro da sala de aula essa questão, né? E eu acho que é muito interessante isso em questão de todas as áreas do aluno, mas eu quero ouvir a sua opinião em relação ao direito mesmo. A Lei 15.100, olha que interessante, né? Gilberto Demenstein, ele tem um livro que diz assim, Cidadão de Papel. No Brasil nós temos muitas leis, muitas mesmo, né? A sociedade brasileira ela tem esse hábito de regular a vida do cidadão em tudo, nos mínimos detalhes. E foi preciso agora, em janeiro de 2025, sancionar a Lei 15.100, que trata da proibição do uso de celular no espaço escolar, nas escolas públicas, né? E a gente traz essa discussão e nos meus stories tem alguns comentários, até uns a favor, outros contra. Mas sim, veja só, enquanto professor, primeiro vou falar enquanto professor, nós estávamos na sala de aula e enquanto fazia a exposição do conteúdo, era preciso a todo momento chamar a atenção do aluno. Guarda o celular, né? Deixa o celular aí, vamos prestar atenção, vamos discutir, vamos participar. Se a gente tinha um intervalo na escola, tem um intervalo na escola, está todo mundo com celular, as crianças e os adolescentes estavam deixando de dialogar, de brincar, de compartilhar a experiência, porque estava focado no celular. Então a lei sancionada ela vai trazer justamente isso. Olha, no espaço escolar, a escola hoje, ela tem o direito de recolher o celular do aluno. Por que essa lei ela traz uma importância fundamental? Não é que a escola vai tirar a liberdade do aluno de ter o bem dele, que ele comprou e tudo. Isso aí ele pode, né? Não se questiona isso. A questão é que se o aluno hoje usar o celular, a escola pode recolher esse celular e no final da aula devolver para esse aluno. É claro que a gente tem que ter cuidado com a questão do constrangimento, mas aí a lei já veio e as escolas precisam se preparar, informando aos alunos e aos pais e responsáveis dos alunos que eles não deverão levar o celular para a escola, porque se levar vai passar por constrangimento, e às vezes uma turma de 40 alunos, se todo mundo levar o celular, e a escola tem algumas estratégias que pode ser feito para guardar esse celular, mas na hora da saída alguém confunde, leva o celular, e aí o profissional da escola e o pai vai ficar preocupado, vai ficar ligando, a questão de ansiedade se perder. Então o ideal, não leve o celular para a escola. E aí hoje, quando a escola faz isso, ou o professor que pega o celular do aluno e guarda esse celular até o término da aula, ele não vai correr risco de ser processado porque constrangeu esse aluno, porque antes dessa lei poderia acontecer isso, né? Então a lei ela vem justamente para trazer essa segurança para os profissionais da escola e para que a gente possa trabalhar uma melhor aprendizagem dos alunos. Qual é a estratégia e a justificativa para essa lei? Que não só no Brasil, isso aqui não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A proibição do celular no ambiente escolar, por que ela é importante? Porque as nossas crianças e os nossos adolescentes, portanto os nossos alunos, eles estão aprendendo menos, estão se concentrando menos, porque querem estar o tempo todo nas redes sociais, que não é condenável, porque a gente gosta, todo mundo gosta, mas se a gente não controlar o nosso tempo, a gente passa o dia inteiro deitado no sofá ou sentado numa cadeira, mexendo, passando o dedo no celular, né? E isso você vai procrastinando o trabalho, o estudo, a aprendizagem, e aí quando o professor faz uma tarefa, o aluno já vai lá no celular, ele não quer mais pensar. Nós não queremos, não é só o aluno, mas nós não queremos mais pensar, não queremos mais refletir. E a discussão que tem ainda, que algumas pessoas, inclusive eu lendo alguns comentários, é que porque agora o governo federal quer proibir, porque quer liberar os professores doutrinadores, aquela discussão besta de uma política que não é uma política de formação do cidadão, né? As pessoas, nós estamos vivendo isso na sociedade, um período de desinformação. E na escola, enquanto o professor que estuda, se prepara, planeja uma atividade, uma aula,
que é para conversar, dialogar com os alunos, e o aluno está mexendo no celular, a gente não tem como se concentrar em 2, 3 atividades ao mesmo tempo. Então essa lei eu sou muito a favor, e chegou num bom momento. Eu acredito que, se não for 100%, mas 99% dos profissionais da educação defende essa lei, porque ela é importante para que a gente possa construir uma aprendizagem melhor. É claro que o aluno ele vai poder pesquisar, como tem algumas situações que ele vai poder usar o celular, mas o principal é que esse aluno, esse criança e adolescente, ele consiga interagir com seus colegas, que ele possa voltar a brincar, porque na brincadeira a criança aprende, né? Então, assim, em casa não é diferente. Para você policiar os seus filhos, os nossos filhos em casa, para não estar usando o celular o tempo todo, já é uma dificuldade, né? Então, quando se tem essa parceria escola e família, eu acredito que vai conseguir, vai dar certo, vai melhorar. É algo assim, eu sinto assim que, desses últimos 2 anos, acho que é isso, mais ou menos, avançou tanto a questão de entregar um celular na mão de uma criança, que causou muitos distúrbios, né? Tem causado muitos distúrbios. São crianças aceleradas, são crianças que às vezes são diagnosticadas com alguns distúrbios até equivocados, porque às vezes é só aquela questão daquela ociosidade do celular. Porque, meu amigo, eu tenho muitos aplicativos, a gente precisa, né, trabalhar com muitos aplicativos, mas não dá. Se você ficar vendo rios, você não vive, gente, você não tem uma vida normal. Uma outra dúvida que sempre que eu ministro as palestras surge e o professor e os profissionais da escola, eles também estão proibidos de usar o celular? A lei não trata dos profissionais, não trata dos professores. Até porque a gente tem que lembrar que os professores, até o diário hoje é eletrônico, então nós precisamos desse equipamento. Agora, lógico, se você estiver na sala de aula, você está professor, profissional, responsável, que nós, enquanto professores, nós somos responsáveis e formadores de opinião. Você está na sala de aula e a todo tempo está olhando, mexendo no celular, né? Aí já não é uma coisa legal, porque se o aluno não pode, enquanto profissional, a gente também tem que ter essa consciência, mas a lei não trata disso, viu? A lei não proíbe que os profissionais da educação, eles utilizem o celular. A gente precisa fazer essa diferenciação, porque sempre surge a pergunta, então o aluno está proibido, mas o professor não está? Para começar, a partir da chamada, nós já precisamos usar muitas vezes o celular. Então, em questão disso, eu queria que você falasse também qual é o teu sentimento em relação à injustiça. Porque é isso que vem o sentimento do jovem. Vamos dizer assim, isso é uma injustiça. Isso é algo que não é viável para todo mundo, não é para ser dessa forma. Eu fico preocupada, realmente eu me preocupo. Eu não tenho hoje filhos, né, no ensino fundamental e tudo, mas eu tenho sobrinhos. E aí eu fico observando como é que fica a mente a mente desses meninos, porque, gente, tente tirar um dia, eu não vou muito não, tirar um dia sem o celular, você dá uma pirada, né? Você não fica muito bem, você fica, né, ocioso, você quer saber da vida de todo mundo. Eu fico observando a questão dos status. Você posta um status, é o seu, né, de trabalho, alguma coisa, imediatamente alguém já viu. Eu fico, meu Deus, essa pessoa não tem vida não, ela já viu o estado da gente. Ela vive de comer, de se alimentar de informações da vida alheia, que isso é o mais normal hoje na vida das pessoas. Mas eu quero te perguntar essa questão. Qual é o teu sentimento? O que é que você, como advogado, como um doutor, vê em relação ao direito? Que é direito, né, sobre a questão dos jovens. Falando em rede social, Instagram, né, eu ouvi esses dias de um amigo, ele disse que o Instagram ele é fuxiqueiro, né, adora quando a gente posta alguma coisa da família e da vida da gente. Quanto à questão da injustiça do direito, será se nós estamos tolhindo um direito do aluno, ou do adolescente e da criança, de usar o celular só num pequeno espaço, né, de aula, nesse espaço em que o professor está preparando uma formação crítica, consciente, cidadã desse sujeito. E claro que qualquer sociedade que se preze, a gente tem que primar o debate de ideias, né, de opiniões. E você concordar ou discordar é um direito seu. Agora, quando os estudos, a ciência está dizendo, olha, a gente precisa diminuir o uso das telas, sair um pouco das redes sociais,
porque as pessoas estão aprendendo menos. E aí a gente deve se perguntar, o que que a gente quer? A gente quer uma pessoa que saiba mexer, manusear um celular, só consumir, porque é isso que a gente faz, consumir, ou a gente quer que essas crianças e esses adolescentes sejam os construtores desses aplicativos, desses aparelhos, né? Então, sem conhecimento, sem estudo, não vai ser possível fazer isso. E não é questão, eu não vejo essa questão como é uma injustiça tirar o celular do aluno. Na realidade, nós queremos promover a justiça. Porque a escola, ela não tem instituição, depois da família, não tem outra instituição que ajude mais a formar uma sociedade consciente do que a escola. E se a gente ficar disputando, o professor ficar disputando um livro com o celular, quem é que vai ganhar? O celular, né? Então, quanto tempo, a gente tem que fazer essa pergunta, quanto tempo eu, enquanto professor, enquanto profissional, eu estou perdendo, consumindo as redes sociais, os aplicativos? E quanto tempo meus filhos estão fazendo isso? E que filho é que eu quero? Que estudante é que eu quero? É aquele estudante que só recebe as informações ou é aquele que tem a capacidade de construir, de pensar, de refletir, né? E de mudar essa realidade? Será se a gente nas telas dos celulares consumindo fake news, a gente vai construir uma sociedade melhor? Então, com esse sentimento de injustiça que pode acontecer, você adolescente, principalmente adolescente jovem, tem que pensar nesse sentido. O que é que eu quero para a minha vida, né? Será se eu passar 1, 2, 3 horas nos aplicativos, nas redes sociais, eu vou construir algo melhor para a minha vida? Nem todo mundo vai conseguir enricar sendo influenciador, influenciadora, né? Então as mídias, elas têm esse potencial de muito material bom, mas também tem muito material ruim, né? Nós não temos uma política, e agora a gente passa por um novo momento, porque acredito que muitos estão acompanhando nos Estados Unidos, agora está liberado tudo, né? Aqui no Brasil ainda não, para as redes sociais. Então o que tem de fake news que já circula nas redes sociais é muito grande, todo o tempo tem alguém desmentindo. Mas quando você divulga algo que é falso, que é mentiroso na rede social para desfazer, já não vai ter o mesmo impacto, né? Então essa questão de injustiça a gente tem que pensar nesse sentido. A lei, ela está tolhendo um direito da criança ou do adolescente, ou ela veio como uma forma de contribuir para que a gente possa formar homens e mulheres conscientes, responsáveis, críticos? É essa reflexão que a gente precisa fazer. Por isso que é tão importante e urgente a gente falar sobre esses assuntos, né? E é algo que eu sempre falo, tudo que nós trazemos para este programa, para levar essas informações até você, é de alto valor. Não é julgamentos, na realidade nós queremos uma informação que você venha ter a sua mente aberta, o seu coração atento para a responsabilidade do teu autoconhecimento, porque é aquilo que a palavra do Senhor mesmo fala, que nós perecemos por falta de conhecimento. É algo que é urgente na nossa vida hoje, mostrar aos nossos filhos, ao nosso sobrinho, à nossa família, que o celular ele pode sim ajudar e muito, né? Ele é um ótimo auxiliar em várias situações, em várias atividades, mas ele também é um roubador, né? Ele rouba o seu tempo e o tempo não tem valor. Não tem como você voltar no tempo, não tem como você ter uma noção de quanto tempo você perde da sua vida no celular. Acredito que todos esses estudos, e eles são capazes de trazer dados, é algo importante, não é algo de alguém comum qualquer, não. Foram pessoas especialistas na mente, no coração, né, em todas as áreas da vida do ser humano, que trouxe essa responsabilidade para o governo, para vocês entenderem que o governo agiu, né, sendo que, primeiramente, o pai, a mãe, as pessoas, né, dentro do seu lar, seria o responsável de fazer isso, né, de não levar o celular para a escola. Essa é a grande questão, né? Uma das discussões o governo está querendo limitar a liberdade individual das pessoas. Quando você é formado, já tem uma formação não só de idade, mas uma formação mesmo psicológica já melhor organizada, uma estrutura de organização melhor, você é livre, você vai escolher, vai decidir se você vai usar ou não. Agora, gente, a gente pegar os nossos filhos com 2, 3 anos de idade, 5, 6 anos, colocar um celular na mão o dia inteiro para que ele não... Ou quando não é o celular é a televisão, quando não é a televisão é o computador. E qual é o tempo que tem organizado para estudo, para ler,
né, para conversar com seu filho, para perguntar o que está acontecendo na escola, para saber o que foi feito, né, o que ele aprendeu, conversar sobre a vida. A gente precisa conversar com nossos filhos sobre a vida, sobre os desafios, né, sobre as experiências, e no celular a gente não consegue, né? E nós, enquanto pai, mãe, a gente precisa se policiar também, porque senão a gente passa muito tempo na televisão ou no celular e esquece do diálogo. E aí vem um dos problemas que a gente tem encontrado nesses últimos tempos, especialmente depois da pandemia. Um alto índice de crianças e adolescentes com depressão, né, porque estão ociosos e aí não tem uma orientação, não consegue interagir, não brinca mais. Eu acredito que seja um dos fatores que, no que diz respeito às crianças e adolescentes, tem provocado um alto índice de depressão, de crianças que precisam ser acompanhadas, adolescentes se mutilando, né? Então, assim, os desafios, jogos, olha que perigo, os jogos no celular, que a gente não vai proibir os nossos filhos, claro, mas a gente precisa estar atento, estar conversando. Nem sempre isso vai resolver, claro, mas eu acredito que quando o pai e a mãe estão acompanhando, conversando, observando com quem que o filho está conversando, né, se está passando demais tempo trancado dentro do quarto, porque os adolescentes já têm muito isso, né, vão construindo sua maturidade e aí precisa de privacidade. Não estou dizendo para a gente tirar a privacidade dos nossos filhos, das crianças não, dos adolescentes, mas é preciso que a gente acompanhe, que a gente esteja atento, veja os sinais, né, porque quem está convivendo todo dia tem que saber quais são os sinais dos seus filhos, né, e eu costumo dizer que o pai e a mãe, eles sabem o filho que tem. E a gente sabe quando ele está mais reprimido, quando ele está mais ansioso, quando ele está mais preocupado, se começou a chorar do nada, se está começando a roer as unhas. Então são tantos sinais que a gente tem que observar, né? Então a gente tem essa responsabilidade. E a escola é uma parceira ideal para isso. Inclusive a lei, essa lei 5.100, ela estabelece que as escolas elas disponibilizem espaço de escuta e observação, não só para os alunos, mas para os profissionais também. Porque a gente não pensa que serão só os alunos que terão dificuldades nesse primeiro momento. Os profissionais também, porque o vício, a tecnologia é um vício, né, e a gente precisa estar atento a esses sinais também. A escola também precisa estar atento a esse sinal e disponibilizar profissionais para a escuta, né? Interessante que a lei não pensou assim, nós vamos pegar o celular de qualquer jeito, não. Ela diz, olha, tá aqui, a função da escola não é formar o cidadão, não é preparar para uma sociedade melhor. Então, se acontecer algum problema na escola, a gente tem que tomar as providências, né? Então, a lei ela traz também essa preocupação. E, gente, esse assunto dava para a gente passar horas e horas falando, porque ele, como eu comecei, ele é bem polêmico e ele dá muito pano para manga, né, igual o pessoal fala. Só que é tão sério isso aí que eu estava aqui pensando e veio na minha mente aqui, até os relacionamentos hoje são pelo celular. Hoje você dá 2 curtidas, né, já começa a seguir a pessoa, já começa a dar um comentário, já é uma paquera, né? É bem isso. Então você precisa se policiar para que não seja tão artificial, porque é isso que acaba acontecendo. Nem sempre os namoros dão certo, né, os relacionamentos dão certo, porque a imagem que aparece lá é muito linda, é muito filtro, e às vezes, pessoalmente, aquele papo, aquela conversa é diferente. Eu fico observando que eu tenho um TI em casa e ele gosta muito de jogos, né? O computador dele é um game, é igual do Lucas aqui, é um game lá, não sei das quantas. E aí eu fico observando quanto tempo, 2, 3, 4 horas. Se ele está de folga, ele está no computador, né? A namorada do lado e o computador. Eu fico, meu Deus, como é que tu namora, né? O computador. Mas é bem isso, porque para eles é algo que eles fogem, vamos dizer assim, da correria e tudo, como se fosse um relaxante, né? Mas você precisa ter cuidado, como o doutor falou, é algo que você precisa ter o seu tempo dividido, organizado, para que você venha fazer as suas tarefas, venha se aperfeiçoar, venha trabalhar, venha se fazer um curso, né? Eu fico vendo tantos jovens alheios jogados aqui na nossa cidade, podendo estar sendo capacitado, recebendo alguma capacitação, recebendo alguns recursos, até mesmo próprio da
da própria gestão, né, da nossa cidade, para capacitá-los em alguma questão cultural, alguma questão também de cursos profissionalizantes, para que venham estar entrando aí no mercado de trabalho, não se desviar para as coisas erradas. Então, tudo é um complexo, gente. Então, vigiem a sua mente e seu coração. E é algo assim tão maravilhoso que eu fico vendo assim, porque o doutor Cordeiro, além de ser professor, né, um licenciador aí didático, né, como vocês podem observar, de ser um advogado excelente, ele também, por algumas datas, né, ele também foi um vereador, né? E aí eu quero até que o Lucas também coloque esse vídeo aí, porque eu achei muito interessante. É já, Lucas. É porque, assim, eu achei muito interessante a colocação da seriedade, o respeito que os colegas, que ele não é mais vereador, né? Ele é um ex-vereador, né? Mas o respeito, quando ele está na tribuna, ele é chamado para falar, ele tem o respeito da sociedade, né? Ele é representante lá em Lagoa Grande, mas me chamou muita atenção, sabe, doutor? Digo, eu tenho que falar um pouquinho sobre isso. E eu tenho que mostrar um pouquinho dessa realidade também, né, desse posicionamento da vida dele, que eu tenho certeza que conversando com ele foi algo que ele aprendeu muito, que ele influenciou muito também na carreira dele. E com a comunidade, só quem tem mesmo capacidade de amar ao próximo como a si mesmo consegue se manter com serenidade na política. Eu sou o ex-vereador Francisco Cordeiro. Vocês, vereador, meu amigo Francisco Cordeiro. E nosso amigo Francisco Cordeiro, nosso advogado. Meu amigo e vereador Francisco Cordeiro. Doutor Francisco Cordeiro. Também o doutor Francisco Cordeiro. E de já quero convidá-lo, né, para dar uma palavra. Os vereadores são fiscal do povo também. E essa fiscalização, ela implica responsabilidade, uma grande responsabilidade. E não esqueçam do povo, de agradecer o povo, porque sem ele vocês também não estariam aqui. Né? E é esse povo que vocês têm que representar e representá-los com responsabilidade. Espero que vocês, como pai de família, como esposo, saibam representá-las com compromisso e com responsabilidade nas políticas públicas voltadas para a mulher, principalmente para a proteção de todas as mulheres do nosso município. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade. Eu fui vereador por 2 mandatos, né, 2 legislaturas. E fui presidente por um biênio. É a experiência enriquecedora, né? Eu até costumo dizer que seria muito bom que todos os eleitores pudessem se candidatar e chegar a ser eleito, né, para participar desse processo dentro da Câmara, dentro do Legislativo Municipal ou de uma função pública. Porque é muito comum nos nossos municípios as pessoas dizerem, todo político é corrupto, né? Não presta. Aí, pô, cara, quando você se lança a candidato, você sai com a cabeça cheia de ideias, boas ideias, e você chega na casa de muito cidadão, ele não está nem interessado se o político ele vai melhorar a escola, se ele vai melhorar a estrada, se ele vai melhorar o posto de saúde, se ele vai trazer alguma coisa de boa para o coletivo. A pessoa quer resolver o problema da sua casa, né? Ela quer um milheiro de tijolo, ela quer uma caixa d'água, ela quer R$1.000, R$500, por aí vai, né? E aí você se decepciona. Muitas vezes você se decepciona com isso. Porque você diz, poxa, mas como é que alguém vai conseguir fazer algo de bom na política se para poder ganhar precisa perder aquilo, a sua essência, né? Então é um desafio muito grande. Mas é uma experiência também porque você passa a representar não só sua família, não só você, mas o coletivo. Você tem que olhar para a sociedade, né? E eu costumo até fazer uma brincadeira com o nome vereador, né? Ver a dor do povo, né? E a política ela é importante na nossa vida. Tudo se resolve através da política. As decisões se resolvem da sociedade, se resolve através da política. Quem decide nossa vida são os parlamentares, né? No Congresso Nacional, hoje nós temos essa lei proibindo o uso do celular, foi porque passou por um congresso
E o Congresso, quem escolheu fomos nós, né? Então, o poder emana do povo, como diz a Constituição. Somos nós que decidimos. Mas aí nós escolhemos os representantes para depositar aquela nossa responsabilidade naquela pessoa para nos representar. Então, o vereador é aquela pessoa que está na comunidade, está conversando com seus pares, levando ao executivo as demandas da sociedade e também analisando o que a administração está fazendo. Sem responsabilidade na Câmara de Vereador, nós não teremos uma sociedade melhor. Sem responsabilidade na Assembleia Legislativa, nós não teremos um Maranhão melhor. E assim um país com o Congresso, né? Se nós não votarmos e escolhermos bons deputados federais e deputadas, boas senadoras e senadores, nós não vamos ter um país melhor. Porque é quem regula a sociedade é o Congresso. E lá é que é decidido a vida do povo, né? Então é importante essa participação política. Todos nós somos políticos. E quando a gente diz assim, eu escuto alguém dizer, eu odeio a política, sabe? É uma ignorância muito grande, né? Porque você, pronto, então, assim, não vote. Você não quer votar, não vai votar, o quê? Então você está delegando a sua responsabilidade para alguém que talvez não tenha capacidade nenhuma para decidir sua vida, né? Nós somos chamados todo momento para participar, para colaborar, para discordar, para construir uma sociedade melhor. E a política é o caminho, né? Observando aqui na eleição anterior, que eu sou de Lagoa Grande, eu moro em Lagoa Grande, mas eu também moro em Lago da Pedra, que nasci, né? Aqui sou natural de Lago da Pedra, mas sempre morei em Lagoa Grande. Mas a gente observa aqui na campanha anterior o número de pessoas que se candidataram, né, a vereadores. Lá em Lagoa Grande também, um número grande de pessoas. E aí você começa a observar essa pessoa, você vai ver a vida dessa pessoa, se é um bom pai, se é uma boa mãe, se é um bom profissional, se é uma pessoa que é baderneiro na sociedade, se é uma pessoa que traz acolhimento para o próximo ou ele dissipa as pessoas, né? E as pessoas precisam analisar isso. O eleitor, o cidadão, ele precisa de políticos sérios, né, de pessoas com responsabilidade. E tem muitas pessoas boas na política. Tem muitas pessoas que realmente querem o melhor para a sociedade. Aqui em Lago da Pedra, Lagoa Grande, no país inteiro. Agora, claro, quando a gente não tem uma formação política, porque nós temos uma formação crítica muito precária, você acaba colocando qualquer pessoa, né? Quando você leva para lá do dinheiro, do poder econômico, aí, minha amiga, você vai escolher... não tem como ter esperança de uma mudança. Porque se você está votando em alguém que tem muito dinheiro, essa pessoa quer chegar lá porque ela quer manter os privilégios que tem. Quando você não vota nos seus pares, em pessoas igual a você, igual a mim, igual muitos colegas que se lançam e não têm a oportunidade de chegar, e que realmente conhece a dor do povo, você possa melhorar a sociedade, né? Então, quando você vai para o lado do poder econômico, financeiro, essas pessoas já têm as suas regalias. Elas vão fazer de tudo para se manter com essas regalias. E o que ela está devolvendo para a sociedade? O que de bom essas pessoas têm devolvido para a sociedade? Quase nada, né? E aqui é tradição no Brasil inteiro que a política ela se torna um negócio de família, né? A gente pode citar o exemplo aqui de Lago da Pedra, do Maranhão, do Brasil, né? Quando você chega ao poder, você faz de tudo para não sair dali. Uma vez eu conversando com um prefeito, que ele ia para uma reeleição, e ele disse o seguinte: o político ele só não pode fazer uma coisa, perder. Porque se ele perdeu, aí, né? Então fazem de tudo para se manter a qualquer custo no poder, né? Olha, gente, quando a gente fala sobre política, vocês sabem que eu amo essa questão. Eu tenho um prazer muito grande no meu coração de participar com a minha comunidade, de ser um representante em relação a isso, de querer ser uma voz, né? Foi até uma louca que eu usei na minha campanha, na minha pré-campanha na época da nossa eleição, ser a voz do povo em relação a isso, porque a voz da mudança, ela precisa ecoar no coração das pessoas, você precisa ter esperança, e a gente tem vivido
como o doutor começou falando sobre a questão dessa ignorância em questão à política, porque nenhum político presta, e a gente vai falando muito sobre a questão corrupta desse lado, que é triste, mas existe, que afeta a nossa visão futura, afeta a nossa esperança de dias melhores. E isso não pode acontecer. É o que ele acabou também de falar, fechou o meu pensamento aqui. Nós precisamos olhar para pessoas como a gente e identificar que essa pessoa ela vai me representar. Quando eu estava na campanha, eu conversava com algumas professoras, né, mães atípicas também. Então, você se identifica com essas pessoas, porque você vê a dor do outro. É se colocar no lugar do outro. E aí, é o que nós estamos fechando aqui. Você que conhece um pouco da sua comunidade, das dores do seu lugar, seja uma voz. Eu sempre falo sobre isso. Você não precisa estar em cargos, ser autoridades, para você ajudar a sua população, para você ajudar a sua comunidade, seja no meio cristão, seja no meio na questão da escola. Você olhar para o lado, gente, e ter um pouco de, vamos dizer assim, até o doutor falou questão de humanizar, né, também essa questão de cuidado. Não é só você ajudar financeiramente. Às vezes você está do lado de pessoas que ele precisa de um apoio, né, de uma consideração sua, vai dar certo, né? Eu gosto muito de olhar para os comerciantes, para os empreendedores, porque eu também acredito, meu Deus, é muito desafiador. O cara acabou de abrir, com quase nada, ele abriu o empreendimento dele, confiando. Tudo isso, se você compra naquele comércio, você dá aquela ajuda, vai incentivar essa pessoa também a crescer. Tudo é questão política, da visão do melhor para o todo. Não é isso, doutor? Com certeza, é isso mesmo. E é importante a gente valorizar a comunidade que você tem, né? Valorize seus pares, valorize as pessoas que se predispuseram, né, a colocar seu nome numa disputa eleitoral. O respeito é fundamental, né, na política. Depois que ganhou, pronto, os eleitos vão representar o povo, os demais vai seguir a vida como Deus quer e com os objetivos que a pessoa tenha. E olha só, gente, quando a gente fala de direitos, né, é algo que eu quero falar também com você. Eu sei que nosso tempo está indo, mas a gente ainda tem muita coisa para conversar. Então fica com a gente. Se você acabou de chegar, se você ainda está aí nas suas ocupações, nós sabemos que esse horário é um horário bem corrido, mas que você fique com a gente até o final, que você escute, né, esteja vendo um pouco dessa realidade nossa aqui, que nós queremos levar até você. E eu creio que você vai ter a oportunidade de compartilhar esse conteúdo com muita gente. Então eu creio que você vai ter sempre algo para você guardar, para você repassar e para você colocar em prática, porque tudo é em relação a isso. Você aprende algo e você precisa começar a agir de acordo para a mudança que você espera também na sua vida. Sabe por que eu falo isso? Porque mulheres, até hoje nós estamos, eu gosto de falar século XXI, gente, porque eu fico incrível, eu fico admirada depois de tanto tempo, de tantas mudanças, de tantos direitos que as mulheres já conseguiram, de tantas coisas boas que vem em relação. Infelizmente existe aquela questão hoje também do empoderamento e acaba trazendo uma visão um pouco errônea biblicamente daquilo que o Senhor quer para uma mulher, né? A sobrecarga que é sobre uma mulher, como a gente sabe, não é fácil. Mas eu quero falar exatamente, porque tem uma palavra dele, de um vídeo dele que fala sobre os direitos da mulher, e isso sempre me pesa muito no meu coração. Eu fui vítima de um relacionamento abusivo e eu sei o quanto é difícil. E o julgamento é muito maior. As pessoas elas precisam entender o lado de uma mulher. Uma mulher ela não sofre assédio, ela não sofre violência doméstica porque ela quer. Como as pessoas dizem, tá apanhando porque quer. E não é dessa forma. Existe aquele sentimento de necessidades. Você não tem amor próprio, muitas vezes você não se conhece, você não tem uma ajuda necessária para ajudar seus filhos, por exemplo. Mães que dependem financeiramente de criar seus filhos, tantas coisas, né? Essa dependência emocional, ela traz muitas consequências. Mas eu quero focar na questão de que você tem o seu direito e, por lei, você também pode ter voz e vez. Você não precisa se calar, mas você precisa conhecer os seus limites e por que você está
vivendo isso. Então, esse informativo dele é muito interessante. Lucas, põe para mim o informativo da mulher, né? Vamos falar um pouquinho de proteção às mulheres? Eu sou Francisco Cordeiro, advogado, e quero conversar sobre a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. Quase 19 anos depois da sanção desta lei, nós ainda temos problemas graves em nossa sociedade relacionados à violência familiar e à violência doméstica. E essa lei vem trazendo uma proteção às mulheres no seu âmbito familiar. Após uma luta ferrenha da Maria da Penha, que foi agredida várias vezes por seu companheiro e se deparou com uma realidade brasileira que não existia lei naquele momento que protegesse as mulheres. Essa lei foi melhorada em 2023 com a Lei 14.550, que agora, nas cidades em que não há juiz, o delegado de polícia ele pode determinar o afastamento do agressor do lar. E se não houver juiz nem delegado nessa cidade, o policial ele pode fazer isso. E o agressor ele vai ser proibido de frequentar esses espaços em que a mulher frequenta. Uma outra coisa importante, ele não pode, depois de ser feita a denúncia, ele não pode ser substituído por cesta básica ou por serviço comunitário. Ele vai responder um processo, mesmo que seja de lesão leve. É importante a proteção das mulheres, porque a sociedade precisa se proteger e cuidar todos que são vulneráveis. Vamos proteger a família, vamos proteger a sociedade e construir uma sociedade mais justa e fraterna. Um abraço a todos. Está vivendo um abuso, né? Está vivendo uma situação tão complicada. E qual é a visão? Eu fico preocupada, mas é essa questão. Eu sempre falo, cadê as casas de apoio para ajudar essas mulheres a sair da situação que estão? Não tem. Esse é um problema da sociedade brasileira grave, né? Porque ainda há um alto índice de feminicídio no nosso país. E a cada 4 minutos mulheres são agredidas. Isso aí são dados públicos de 2023. Mas nós já avançamos, a sociedade ela tem avançado, as coisas não vão mudar também de uma hora para outra, mas eu acredito que a conscientização das mulheres, ela tem melhorado. Infelizmente não é fácil sair de uma situação de um relacionamento abusivo. Existem as leis de proteções, é um direito da mulher viver uma vida digna, mas precisa ainda de muita efetivação. Ter o direito é uma coisa, ele ser efetivado é outra, né? Mas a mulher hoje, ela já tem, embora nos municípios pequenos, como os nossos, de médio porte, como Lago da Pedra, nós temos hoje a delegacia, que é um ponto de apoio para fazer a denúncia, tem o Ministério Público, tem Defensoria, e a lei está mais séria, né? Mais célere. Você não precisa mais aguardar fazer uma denúncia. A mulher não precisa fazer, se sofre essa agressão e faz a denúncia, ficar aguardando. A decisão ela é imediata. Inclusive, se for na delegacia, o delegado pode, nas cidades que não tem fórum, o delegado pode determinar o afastamento do agressor. Mas isso é só uma situação, né? E você afastar, mas você vai conviver com esse cidadão, com esse sujeito na sociedade. Para a mulher isso é muito perigoso. É um dos problemas mais difíceis que a gente tem. Porque não é fácil se construir uma família, se educar um filho com uma mãe que está sendo agredida, né? E essa agressão não é só agressão física. Tem agressão psicológica, tem mental. A física é a externação máxima dessa agressão patrimonial, enfim. E nós ainda precisamos avançar muito na sociedade no que diz respeito aos direitos das mulheres. Essa segurança que a mulher precisa ter. Uma sociedade como a nossa, que mais de 51% da população brasileira é formada por mulheres, nós ainda temos problemas graves nesse sentido. Nós não podemos esquecer que nós viemos de uma sociedade patriarcal, em que o pai podia agredir a mulher e as filhas sem nenhum problema. Depois, quando o pai morria, ficava o filho mais velho, que também tinha direito a fazer isso. E aí essa formação vai passando para os filhos, de geração em geração, e as coisas demoram a acontecer. Mas nós temos marcos legais importantes. Uma das leis que hoje é referência mundial, a Lei Maria da Penha,
é uma lei importante para a gente compreender. E essa lei trata especificamente da violência doméstica, né, contra a mulher. E se for a mulher agredindo o homem, aí ele que se vire, procure outro direito, outra lei. Mas a Lei Maria da Penha é para proteção à mulher. E que é uma história de superação de vida, Maria da Penha, né, quando a gente vai buscar a história dela, é tão similar a tantas outras mulheres com grau diferente de agressões, mas que vivem esse relacionamento abusivo e que é muito difícil você se desvencilhar disso, né? E é por isso que o governo também federal e os municípios precisam fazer isso, uma rede de apoio. É preciso que haja essa rede de apoio nos municípios. O judiciário ele faz, a lei existe, o judiciário faz, mas como proteger essa mulher, né? Nas cidades maiores a gente até tem, mas atinge todas elas, não são atendidas, né? Você pode fazer a denúncia. E um dos graves fatores também dessa violência que ocorre com as mulheres, dessa agressão, diz respeito justamente à violência patrimonial. Porque resquícios dessa sociedade patriarcal que a gente vive, muitas mulheres ainda são obrigadas a depender do homem em tudo. Então, eu costumo até conversar com meus alunos, quando eu estou em sala de aula, que surge o tema, não especificamente de violência doméstica, mas de trabalho, por exemplo. E eu pergunto, seus pais trabalham de quê? Imediatamente os alunos, a maioria diz, não, minha mãe não trabalha, quem trabalha é meu pai. Meu pai vai para a roça, mas minha mãe não trabalha, fica em casa, né? E aí eu começo a indagar meus alunos. Eu sou professor de 5º ano e sou professor de 6º ao 9º ano. E eu começo a indagar esses alunos, né? Mas a sua mãe não faz nada em casa? Ela não faz a comida? Ela não cuida de vocês? Ela não lava a roupa? E aí, né, para mim mostrar para esses adolescentes, para essas crianças, de que o trabalho que a mulher faz em casa é um trabalho, é uma jornada às vezes tripla, porque trabalha muito mais do que o homem, isso é fato. E muitas vezes a mulher que trabalha fora de casa, tem um serviço fora de casa, em casa ela tem que cumprir essa função. Cuidar da alimentação, cuidar das crianças, cuidar da limpeza, cuidar do marido, cuidar de si, né, que fica em último plano geralmente, né? E aí a gente precisa dessa rede de proteção para as mulheres. Isso é importante a gente frisar sempre. E existe não só a Lei Maria da Penha, a gente sempre usa a Lei Maria da Penha, mas existe também a lei que tipificou o homicídio pela condição de gênero como um crime hediondo, né, agora recente. Então tem uma série de legislação que já vem buscando essa proteção e essa equidade entre homens e mulheres. E como vocês viram um pouquinho, a gente não tem como falar tanto, né? O nosso programa, o horário, não dá para a gente delegar tudo o que precisa ser falado em relação a isso. Mas o recado que eu quero deixar de todo o meu coração, com todo o respeito a você, mulher, é que nós temos a nossa independência de acordo com a vontade de Deus, né? No cumprimento da vida. A sua vida é muito mais importante do que status sociais, do que ter relacionamentos com pessoas que possam te dar isso, né, materialmente falando. A nossa vida, a vida que Deus te deu, ela tem um valor imenso. Você é muito importante para o Senhor. E se você não tem esse reconhecimento dentro do seu lar, ou dentro da sua família, porque muitas vezes a motivação também é a vergonha, né, de se expor. Infelizmente isso é... Olha que interessante, né? A gente fala de proteção à mulher e obrigatoriamente a gente tem que falar de políticas públicas voltadas para a mulher. E quem melhor para elaborar essas políticas públicas do que as mulheres? Para que isso aconteça, elas precisam ser eleitas. Isso. Né? Elas precisam estar nas câmaras de vereadores, elas precisam estarem nas assembleias legislativas e, claro, no Congresso Nacional. Aí a gente faz um paralelo, voltando um pouco para a política, mas para essa questão das políticas públicas para mulheres. Lago da Pedra hoje tem 13 vereadores na Câmara de Vereadores, não tem uma mulher. Se candidataram as mulheres na eleição anterior? Sim, mas aí vem uma outra questão. Os financiamentos das campanhas públicas para as mulheres são mais difíceis. Embora exista uma lei que determine uma cota de gênero, que na maioria das vezes é colocada nas coligações só para cumprir tabela, né, mas não tem o foco.
Uma outra questão que a gente também vê é que algumas mulheres se candidatam a vereadoras nos órgãos públicos, porque o marido não pode se candidatar, porque às vezes já foi candidato, é ficha suja, aí coloca a mulher, certo? Mas não é uma representatividade da mulher. Aí a gente, mais uma vez, faz uma análise. Mas existem mulheres que se destacam na sociedade? Sim. Existem mulheres que estão lutando para que as mulheres tenham mais direito? Sim. Mas quando coloca o nome à disposição, muitas vezes não tem recurso financeiro e não tem o apoio das próprias mulheres para elegê-las e colocar ela como representante, né? Embora a gente tenha aqui em Lago da Pedra uma prefeita, né, na gestão do município, mas no órgão que é responsável para fiscalizar a gestão e elaborar as leis, nós não temos uma mulher, né? Então isso não é diferente em Lagoa Grande também. Em Lagoa Grande é uma das gestões que foram eleitas agora, que não tem uma mulher na Câmara de Vereadores. São 9 vereadores, não tem uma mulher. E aí você fica assim, quem é que vai discutir a lei da mulher? Homens. Esses homens muitas vezes são agressores, né? Não são exemplos de pai, não são exemplos de cidadão, não são exemplos de esposo, mas é eles que vão discutir as leis para a proteção da mulher. Olha que hipocrisia na sociedade. O Congresso Nacional, o STE, divulgou em 2023 que apenas 17% das cadeiras do Congresso são ocupadas por mulheres, né? No universo de quase 600 deputados e senadores, 17% apenas são mulheres. E enfrentam constantemente o desafio de desacato, de abuso, de assédio, né, de violência séria mesmo. Ainda bem que nós temos algumas mulheres lá no Congresso que são marrentas, né? São duras e representam muito bem o seu mandato. E claro, gente, existem homens também que estão nas câmaras de vereadores, nas assembleias e no Congresso, que entendem a importância das mulheres na sociedade e luta para que elas tenham direitos iguais. Isso a gente precisa falar. Mas infelizmente as mulheres não têm o hábito de votar nas mulheres, porque se mais de 51% da população brasileira é formada por mulheres, e nós temos um número mínimo de mulheres, não só no Congresso, mas também nos órgãos de decisão. O número é muito reduzido. No Ministério, por exemplo, se a gente for analisar os ministérios federais, a maioria são homens, né? E algumas mulheres que tinham, aos poucos estão saindo, né, para botar homens, né? Então a gente vive nessa sociedade que ainda é patriarcal, e a gente precisa avançar muito nos direitos iguais, embora a Constituição de 88 estabeleça isso, todos são iguais perante a lei, né, em direitos e deveres, mas ainda há preciso essas políticas de afirmação, de que a mulher precisa participar nos processos de decisão, e quem tem que tomar essa decisão são as mulheres também, porque são as mulheres formadoras de opiniões, são as mulheres que são mães, são esposa. E claro que se a mulher quiser, ela convence o marido e os filhos a votarem e a participarem da política, a se candidatarem e ser eleita, né? Isso mesmo, gente. Então o recado está dado. Que seu coração descanse no Senhor, que você consiga viver a realidade que Deus quer através da sua vida. Gente, isso é tão bom, essa conversa, que a gente consegue relatar muitos assuntos dentro de um diálogo bem sério, mas de uma forma informal até você. E para finalizar essa parte aqui, eu quero só que o doutor Cordeiro, com o pensamento dele, como vocês podem observar, é seriedade que ele repassa, né, e que ele tem trazido isso na sua carreira e em tudo que ele faz. E com isso, traz a mim um sentimento de justiça social. E eu quero que ele feche o quadro nessa manhã, né, sobre isso, falando exatamente qual a posição dele em relação ao futuro, o que é que ele espera que a gente possa... o que ele deseja que realmente melhore. Ele tem falado muito isso, né, durante o programa, mas eu quero que ele feche esse pensamento para a gente parar um pouco por aqui, porque vai ter outros encontros, se assim Deus permitir. Quando a gente fala de justiça social, é sempre um tema que... eu não sei se somos nós que viemos do proletariado que pensa só assim, mas nós queremos essa participação, né, queremos oportunidades. Não só as mulheres, mas o trabalhador do campo, a mulher do campo,
os jovens, os adolescentes, aqueles que têm menor renda, eles têm muito mais dificuldade de ter acesso a essa justiça social, né? A gente precisa diferenciar o que é direito e o que é justiça, né? Tem uma frase de Eduardo, eu não me recordo o nome dele, que ele diz o seguinte: se houver um conflito entre o direito e a justiça, lute pela justiça, né? O que é a justiça? É equidade social, as pessoas terem oportunidades iguais. O que é o direito? O direito é aquilo que está positivado, é aquilo que está nas leis, que está nas resoluções, está escrito, positivado. A justiça é o ideal, é o sonho, né? Nós queremos uma sociedade igual, que todos tenham oportunidades iguais. Nós temos essa sociedade, todos nós temos direito à casa, mas todas as pessoas têm essa casa? Então o direito existe, mas não existe a justiça social. Todos têm direito ao acesso à saúde, de boa qualidade. É um direito. A justiça é outra coisa, porque nem todo mundo tem. A gente vive na sociedade que quem pode pagar tem algo melhor, né? Então isso não é justiça social. E a gente precisa acreditar que as mulheres também possam ter essas oportunidades no mercado de trabalho, com salários iguais, dados também da pesquisa nacional por amostragem de domicílio, que as mulheres em média recebem 77% do salário dos homens, né? Essa pesquisa é de 2022 ou é 2023, é um dado público. E assim você observa que é um desafio muito grande para as mulheres conseguir essa justiça social, essa participação, né? Todos têm direito à alimentação, mas nem todo mundo tem o que comer, né? Todas as mulheres e homens têm direito de votar e ser votado. É um direito civil, político, entendeu? Aí a gente precisa buscar o que nós queremos, só o direito ou nós queremos a justiça? Eu acredito que a gente precisa lutar pela justiça. Que os nossos filhos dos nossos vizinhos, os filhos dos vizinhos tenham direito a uma educação de qualidade, que tenham direito a uma alimentação, a dormir dignamente, a poder sair, o lazer, né, o esporte, é um direito. E a gente precisa efetivar esse direito com justiça social, com justiça de oportunidades, para que todos tenham oportunidades iguais, de fato, como a Constituição Federal determina. Muito, muito obrigado, doutor Cordeiro, por essa conversa excelente, por esse papo assim tão direto, né, voltado a direitos, mas conservadores em relação ao que a Constituição já mantém, mas com uma visão futura de melhorar continuamente, de estar se adaptando. Aí você perguntou para o futuro, né? O que a gente espera para o futuro? Que as pessoas tenham cada vez mais consciência do seu papel na sociedade e que a gente forme uma sociedade de pessoas críticas, de homens e mulheres de bem, que escolha os seus representantes com muito mais responsabilidades, que busque o melhor para o coletivo. Nós precisamos de uma sociedade melhor, e para isso é preciso que a gente busque quem são essas pessoas que estão se candidatando. Você hoje, ainda mais com o fuxiqueiro, né, do Instagram, a gente consegue acompanhar a vida da pessoa. Muitas vezes, é claro, essas redes sociais vêm de uma imagem que não é aquilo que a pessoa é, mas você tem como verificar o histórico de vida. É um bom pai? É um bom filho? É um bom cidadão? É um bom profissional? É uma pessoa ética, responsável? Então, se essa pessoa tem todas essas qualidades, será se ele não será um bom político? Será se ele não vai ser um bom representante nas câmaras, na Assembleia, no Senado, no Congresso, nas prefeituras, como gestor? Então a gente precisa pensar nessas oportunidades, e quem tem que dar somos nós. Se a gente pensar em termos de números, a população, o proletariado é muito maior do que quem são abastados, né? Então aqueles que são ricos vão querer se manter no poder, e cabe a nós que estamos aqui na luta todos os dias decidir quem são as pessoas que vão comandar o nosso município, que vão comandar o nosso estado e que vão comandar o nosso país. Mas, com tudo isso, a gente completa e fecha esse quadro, fecha esse programa de hoje. Agradecendo a você que esteve conosco até agora. Eu quero pedir uma bênção especial de Deus sobre a tua vida, que você continue nos acompanhando, que curta, que compartilhe esse conteúdo que foi eficiente tanto na minha vida, e eu creio que vai ser também na sua, que você possa repassar a outras pessoas o quanto é importante nós termos essa busca do conhecimento, da sabedoria, e reter esse conhecimento também
também na prática. Que Deus abençoe você. E eu creio que semana que vem a gente vai estar aqui mais uma vez. E eu quero falar para você que existe situações que a gente às vezes não conhece de perto, mas que Deus ele vai te dar direcionamento para que você venha ter a consciência daquilo que você precisa e do que os seus precisam para te ajudar a ser uma pessoa melhor. E assim nós teremos um futuro bem melhor. Então, gente, semana que vem eu vou ter um convidado muito especial, um grande convidado. Eu quero passar o vídeo dele, eu creio que algumas pessoas aí já conhecem, muita gente conhece ele, e ele é assim, um carisma enorme, ele é uma pessoinha assim, abençoada, e eu quero trazer ele, Joaquim, mais conhecido como, manda aí pra mim, Luquinhas. Vocês que vêm passar a Semana Santa no interior, assumem de trazer as coisas de vocês, porque vocês que vêm da cidade, não tá nem uma lata de sardinha, aí quando quer ir embora, quer levar peixe, quer levar galinha, quer levar pato, quer levar farinha de puba. Isso mesmo, Vaqueirinho vai estar com a gente, gente. Então, assim, vai ser muito especial, muito divertido. Conhecer de perto esse pequeno, que é nas redes sociais aí, ele abafa, né? Ele tem se destacado, um grande influenciador ali no Marajá do Sena. E eu quero que você esteja conosco. Então, sábado que vem, dia 29, às 11 horas da manhã, nós vamos estar aqui, se Deus assim nos permitir. E eu agradeço imensamente todos que colaboraram, que estiveram conosco hoje aqui. Um grande abraço também na Ana Clara, a filha aqui do Cordeiro, que está nos acompanhando. Que Deus abençoe, minha princesa. Minha filha Grazi também, que está sempre me acompanhando, me ajudando. Quero agradecer tanto a rádio como a TV, Josias, o Lucas, né, o Zé Rodrigues, o J. Queiroz, todo mundo que faz parte desse programa, que nos ajuda, que nos mantém. E principalmente, louvado seja Deus por tudo que Ele é, que Ele faz nas nossas vidas. Então, até a próxima, se Deus quiser.